Aquela profissão que você exercia com tanto gosto, agora te parece uma tortura? Você não tem medo de ser substituído, mas simplesmente não suporta mais trabalhar com isso e vive procurando coisas para se distrair, saindo mais, ficando mais no videogame ou nas redes sociais? Isso pode ter nada a ver com o teu trabalho, mas sim com você mesmo. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Nau, Motion Designer, e galera, esses tempos eu estava falando sobre amar a profissão lá no meu Instagram e eu toquei em alguns assuntos relacionados a algum momento que eu passei na minha vida que eu estava desmotivado profissionalmente. E aquilo ali atingiu muitas pessoas, recebi bastante mensagem, até o pessoal falando, nossa, eu me identifico com isso e tal, e pô, tô passando por isso, etc e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo explicando como é que eu saí dessa minha reflexão que eu fiz para chegar no entendimento sobre o que aconteceu, o que eu resolvi e como que eu posso seguir daqui por diante, porque é importante, né? Não adianta de nada você levantar e cair um tombo de novo. Você vai ter que levantar e aprender a andar. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando, nossa, eu amava o que eu faço e tal, e tô me sentindo desmotivado porque o mercado isso, o mercado aquilo e não sei o que, aquele outro, etc e tal. Cara, é complicado porque assim, primeiro, isso não tem nada a ver com o seu mercado, com a profissão, não tem absolutamente nada a ver com isso. E segundo, é uma situação delicada, você chegou a esse ponto porque tem uma coisa que já estava muito errada. E assim, boleto não dá beijinho de boa noite, não dá bom dia, ele chega e não interessa como é que você tá. Então é perigoso. Então se você está assistindo isso, fica até o final que a gente vai ter uma reflexão bem interessante, você vai sair com uma baita de uma bagagem daqui, porque também é a minha experiência de vida. Como que eu saí disso? E foi complicado também. Financeiramente eu também fiquei bem complicado, mas saí disso, né? Então fica aí que a gente vai conversar sobre isso. Se algo deixa de ser, é porque nunca foi. Se você ouve aquela pessoa falando, eu sempre fui a mesma pessoa a vida inteira. Não, cara, não foi e não vai ser. No momento que aquela pessoa sentir muita fome, vai mudar. Vai ser outra pessoa, pode até ser a mesma essência, mas continua daquele mesmo jeito. E até o próprio amadurecimento faz a gente mudar e lidar com as coisas de maneiras diferentes. É o próprio nome Disney, né? Personalidade. Persona vem de máscara, né? Então eram máscaras que os gregos trocavam para ensinar. Então assim, cara, se alguma coisa te fazia se sentir realizado e agora você não tá mais realizado, de duas uma. Ou o que te realizava não era a profissão e sim o dinheiro, né? Então você ama o dinheiro e não a profissão. E aí nesse caso, eu sinto lhe dizer, mas você está sendo refém do dinheiro. Quem manda em você é o dinheiro e não você manda no dinheiro. Ou existe algo que está muito errado com você e que isso ficou enterrado, aqueles problemas que ficam enterrados lá no cantinho da cabecinha, e agora eles tomaram uma proporção com o teu amadurecimento tão grande que você já não consegue lidar com o seu próprio trabalho, que aquilo não te satisfaz. Então você quer se distrair, você quer esquecer os problemas e às vezes isso é uma coisa inconsciente. Você não é como se despertasse alguma coisa se você ficasse triste. Simplesmente está lá guardadinho e aquilo fica batendo e você não sabe o que está batendo. Então assim, existem pessoas, geralmente são pessoas muito bem sucedidas ou muito boas no que elas fazem, que elas usam o trabalho como uma distração para não lidar consigo mesma ou com os problemas do cotidiano. E às vezes esses problemas eles estão lá na infância, às vezes estão no próprio dia a dia das pessoas, né? Mas cara, não adianta, vai chegar uma hora que vai transbordar, isso vai refletir no teu trabalho. Então, provavelmente é o teu caso, né, que você está vendo isso. Aí você pode colocar a culpa em diversas coisas que não tem absolutamente nada a ver. Você pode falar que é o mercado, que paga um pouco, que é desvalorizado. Cara, não inventa essa, não cai nessa falácia. É a tua cabeça tentando justificar uma coisa com terceirização. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, o ousado faz mercado. Não interessa se não tem mercado, cara, fintechs, por exemplo, né? Nubank. Quem quer oferecer um cartão de crédito sem anuidade para um monte de gente? Então é uma ousadia. Se criou um mercado em cima disso. Depois daquilo, todo mundo começou a dar cartão. Então o ousado faz o mercado. Então a primeira coisa que você tem que entender é, cara, se está acontecendo alguma coisa de errado na sua vida, a culpa é sua.
Bota isso na sua cabeça. Ah, mas o mercado não sei o que, o chefe não sei o que. Cara, o chefe não é tua mãe, entendeu? E mesmo se fosse, pega a tua coisa e vai embora, entendeu? Se você ama a sua profissão, não coloca o seu amor numa coisa que você olha e vê assim, cara, aqui não funciona, não adianta. Eu vou picar a mula. Eu já vi muitos profissionais que trabalham com vídeo que se sentiam desvalorizados no emprego, mas nunca perderam a vontade de trabalhar com isso. Se algo te completa e te faz se sentir realizado, aquilo ali é a sua vontade, né, caindo sobre você e te fazendo agir. Se aquilo ali não te realiza, não tem por que você fazer. Porque quando você sente vontade de fazer alguma coisa, você sente vontade de ter uma profissão e acordar cedo, se organizar, você entra num conceito que eu falei aqui no canal, vai ter um card aqui no canto, que é o conceito de razão e emoção, né? Se você quiser saber mais a fundo e tal, tem um vídeo lá. Mas basicamente, a emoção é o amor que você tem pela profissão, a vontade que se manifesta em você. E a razão é a bagagem que você tem, as estratégias, a maneira de você ser ousado, enfim. Aquilo que é valioso que você vai adquirindo, né? Dou um exemplo bem legal aqui lá do trem. Mas continuando, se você foi ousado, se você correu atrás, se você sentiu aquela vontade de fazer, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar bom, eu vou aprender e agora não sente mais, fica aqui comigo que eu vou te contar uma historinha pessoal que eu acho que vai te ajudar. Bom, algumas pessoas que estão nesse canal aqui ou que estão vendo os vídeos meio que já me conhecem, né? Outras não. Eu sempre fui muito ousado com a minha própria mão de obra na hora de empreender, de vender, porque eu acreditava que eu não tinha que chegar no cliente, o cliente tinha que chegar em mim. Então assim, eu sabia que eu era bom, logicamente, tecnicamente, né? Mas eu precisava ser ousado, sair na frente, fazer diferença. Porque uma coisa é você sempre fazer aquela mesma coisinha que todo mundo faz. Você é previsível, o ousado não é previsível. Então eu batia muito nessa tecla. E aí eu colocava muita disposição em cima, mas muita mesmo, de fazer material, de prospectar cliente, às vezes fazer um trabalho de graça, às vezes fazer mais, entregar muito mais para conseguir ter um puta de um trabalho no portfólio, pegar aquele trabalho, fazer um vídeo explicando o trabalho. Nossa, meu Deus do céu, era muito trabalho que eu fazia. Até tenho essa saudade desse tempo assim. Mas assim, o fato de eu receber pouco não era algo que me atrapalhava, porque eu sentia uma vontade muito grande de fazer aquilo. E assim, eu morava de aluguel quando eu virei freela. E cara, assim, a situação não era lá aquelas coisas, né? Eu vivia contando dinheiro. Só que a vontade de fazer aquilo era muito forte, porque aquilo me realizava. Eu sempre amei trabalhar com animação, sempre amei trabalhar com produção de vídeo, animação de personagens, sempre foi uma coisa que foi minha paixão. E isso sempre me motivou e me fez ser ousado, né? E a bagagem que eu tinha eu levava para lá e fazia, né? Bolava as estratégias. E assim, apesar dos problemas pessoais que eu tive ao longo da vida, nada disso me desmotivou a ser um bom profissional. Nada disso me desmotivou a deixar de ser ousado. Porém, né? Sempre tem um porém. Conforme a gente vai amadurecendo, o ser humano tem isso, né? Ele não sente o medo do futuro, ele não sente o medo do presente, propriamente. Ele é o único ser no mundo que sente medo do passado e do futuro. Único. As coisas que aconteceram na minha infância, ficaram aqui dentro. E eu falo isso agora porque eu tenho essa consciência. Então, conforme os anos foram avançando, eu consegui mais notoriedade, consegui ser mais visado, eu comecei a sentir enjoo daquela profissão. Eu comecei cara, assim, recebia bastante e-mail, até hoje eu recebo. E, cara, eu olhava pro e-mail e falava, meu Deus, cara, eu vou ter que ler esse negócio. E às vezes eu deixava de responder o e-mail, cara. Eu deixava de trabalhar porque eu não suportava aquilo lá. Aí, tinha comprado um videogame na época e aquilo ali pra mim era uma distração. Até hoje eu gosto de videogame, é normal você gostar de videogame, mas não em demasia. Você preferir jogar do que trabalhar. Cara, aí tem alguma coisa de errado, né? E aquilo ali foi acontecendo, a minha situação financeira foi, né, decaindo, e todos aqueles clientes que eu conquistei, que eu parei de responder, comecei até a ser grosso com os caras, começaram a sair, começaram até a faltar com os prazos e até com qualidade. E uma coisa que a gente sabe, sendo empreendedor, principalmente sendo freelancer, é que, cara, clientes de base você precisa ter. E eles eram meus clientes de base, que estavam me dificultando financeiramente. Eu acho que você tá tendo empatia com essa história, né? Deve ser uma coisa que tá acontecendo com você.
E cara, aí começou a vir os problemas pessoais começaram a afetar num nível absurdo no trabalho, num nível que eu simplesmente largava tudo e não queria mais trabalhar. Perdi clientes bons, que me pagavam bem. Inclusive boa parte das coisas que eu conquistei, né, nessa época foi desses clientes que eu perdi. Simplesmente perdi, eles não trabalham mais comigo hoje, não importa o que eu faça. Por arrogância, por inúmeras imaturidades minhas. Mas aí eu comecei a me depreciar em relação ao trabalho. Eu sempre soube que eu era muito bom no que eu fazia, mas eu não suportava mais fazer aquilo. Aí o que acontece? Vinham as dificuldades financeiras, né? E aí você começa a querer fugir mais ainda, jogar mais videogame. Aí comecei a viver de qualquer jeito, qualquer roupa. Os relacionamentos pessoais também era com qualquer pessoa. E cara, isso foi complicado, né? Porque aí eu cheguei num ponto que eu falei, cara, quer saber? Eu não quero mais trabalhar com motion, foda-se. Eu vou investir no meu canal no YouTube, que eu já tinha um canal antes, que tava com 2.000 e poucos inscritos. Agora tem quase 10.000. E vou fazer aquilo. E aí, cara, foi a virada. Sabe por quê? Porque eu comecei a conversar. Porque assim, o canal no YouTube, o Capivara Godofredo, ele ajuda pessoas que vêm de fora, né, do restante do Brasil, pra morar aqui em Santa Catarina, que é completamente diferente do resto do Brasil. Então as pessoas tomam um choque muito grande. E elas vêm pra cá pra ter qualidade de vida, porque aqui tem muito emprego, tem muita qualidade de vida, índice de criminalidade baixo. Enfim, eu tava ajudando essas pessoas que vinham pra cá e não tinham qualquer noção de como é que era a cidade e estavam passando dificuldade. Então eu comecei a ajudar essas pessoas. E isso é um mistério do ser humano. Essa condição humana de ser fraterno. Isso é uma coisa que ninguém consegue explicar. Pode até se dizer através da ciência, mas cara, hoje em dia a gente tem tanto aporte a essas pessoas que ainda assim a fraternidade se manifesta no ser humano. E assim, isso é uma coisa inexplicável. E através disso daí, eu comecei a conversar com pessoas e comecei a descobrir que essas pessoas têm medos, desilusões, receios, vontades. Elas querem também fugir da realidade de certa forma e não encarar coisas que aconteceram no passado dela. Pode parecer bobo isso, gente, mas as pessoas têm medos, vocês sabiam? Vocês têm medos? Essas pessoas também têm. E conversando com essas pessoas eu comecei a ter um lado mais humano das situações, dos problemas que as pessoas têm. Comecei a aplicar para mim mesmo. E aí a minha, assim, não era a ideia, mas o canal foi monetizado, nós recebemos patrocínio para tocar uma série falando sobre os bairros da cidade, e o patrocínio me supria super bem, eu recebi super bem em relação àquilo ali. E cara, não era a ideia. Você percebe? Quando eu comecei a fazer uma coisa de fato, servir o próximo, foi quando o retorno começou a vir. E aí eu comecei a olhar para aquela situação e falei, ué, não era essa a ideia, né? Não entendi. E, enfim, continuo com o trabalho até hoje em dia, ajudo o pessoal e tal. Mas, cara, eu percebi que ajudar o próximo me fez entender muito mais sobre o que é ser humano para mim mesmo e para os outros. E aí eu olhei para esse conceito e falei, e se eu aplicar isso no meu trabalho, né, como motion? Até tinha começado a voltar alguma coisa de trabalho e tal. E aí eu tava fazendo e tava ok. E aí, mas ainda assim eram coisas que eu não gostava de fazer. Não tinha muito personagem, não, umas coisas muito legais. E aí, com o passar dos meses, eu comecei a aplicar isso. E eu fiz uma reunião com os clientes meus, os clientes de básico, que ainda estavam comigo. E eu falei, teve um, né? Eu não posso falar o nome, mas enfim. Cheguei para eles e falei assim, cara, qual que é o objetivo da tua empresa? Esse ano e nos próximos. E aí um deles falou assim, cara, eu quero ser a produtora mais bem paga de Santa Catarina. Que paga melhor, assim. Que consegue pagar bem e recebe muito bem. Eu quero fazer muita grana. Eu falei, esse é o teu objetivo? Ele falou, não. Eu falei, então a gente vai trabalhar junto. Pode ficar tranquilo que essa camisa eu visto contigo. O cara faltou chorar na reunião. E os outros clientes também ficaram muito felizes com relação àquilo ali. Eles falaram, não, é complicado e tal. Cara, tu é um cara meio caro e tal. Eu falei, cara, não tem problema. Eu compro a briga contigo. Quando tiver grana, me paga. Quando não tiver grana, me chama. E o Jefferson, um amigão meu, um cliente meu que virou quase com um irmão que eu não tive. E cara, você percebe que olhar os medos das pessoas me fez enxergar uma coisa sobre mim mesmo. E aí quando eu coloquei as metas na mesa, eu falei, cara, esse é o teu negócio, vamos fazer junto, eu vou fazer contigo. Começou a aparecer mais trabalho pra mim, trabalhos que eu amava fazer, mais coisas de personagem. Eu voltei
a sentir amor ao que eu fazia. Eu voltei a sentir vontade de acordar 4 horas da manhã para não ter que virar à noite e fazer aquele negócio correndo igual um louco. Botava música clássica que eu ouvia. E é porque assim, eu também tenho esse hábito, né? Eu coloco uma música clássica, tomo um cafezinho da manhã, só com a música clássica, olho para a janela, olho para toda aquela natureza que tem, né? E porque eu acredito que a qualidade do que você ouve dita o ritmo e a qualidade dos seus pensamentos de manhã, principalmente de manhã, e as qualidades das suas ideias. Então o dia rende muito melhor. E aquilo começou a me trazer amor, cara, a fazer aquilo. Vocês acreditam nisso? A motivação voltou. O problema não era a profissão, o problema era eu, que não estava feliz com quem eu era, que não estava feliz com a minha vida, com a vida que eu estava levando, com a maneira que eu tratava as pessoas. Porque a maneira que eu tratava as pessoas era a maneira que eu me tratava. Quando eu comecei a me tratar melhor, eu comecei a tratar as pessoas melhor. Olha que louco isso. Com o avançar do tempo, eu comecei a perceber que assim, era tudo relacionado aos problemas que eu tinha com a minha família. Porque meus pais brigavam demais, de madrugada, às vezes eu acordava com eles brigando e batendo panela e o caralho a 4. E às vezes eu tinha que sair da casa ali, ficar na casa da minha tia, aí era minha mãe chorando, meu pai chorando, a minha tia chorando por causa dos dois. Cara, era um clima meio zoado, assim. E aí sempre apareciam pra mim, assim, falavam assim, não, tu vai ser especial, tu vai sair disso, tu vai ser especial, tu é um cara especial. E eu ficava ouvindo aquilo como criança e eu não via nada de especial. Só via coisa ruim. E aí eu comecei a não me sentir especial porque eu não via nada de diferente. Olha onde é que foi o pensamento. Olha onde é que eu fui buscar o negócio. E aí eu fui lá e mexi naquilo. E cara, mexer em problemas que você deixa lá no canto é sempre um ninho de vespa, cara. Vai vir uma tormenta na tua vida. Você vai achar que é uma desgraça, mas não é, cara. É o contraste de você se confrontar contra si mesmo. A gente tá falando de uma parada muito profunda, mas isso impacta no trabalho. Porque não adianta você tratar ser humano, trabalho e ser humano. É a mesma coisa. E aí essa necessidade de se sentir especial eu colocava no meu trabalho. Era ali que eu era ousado. Porque se eu não fosse ousado em conseguir aquilo, pra ser um puta profissional, eu achava que eu não valia de nada. Eu achava que não tinha nada de especial em mim. Olha onde é que foi o negócio. De certa forma, é positivo porque me fez ser muito ousado e me especializar muito no que eu estava fazendo. Porém, aquilo ali se tornou uma distração sobre quem eu mesmo sou e como é que eu tenho meus valores. Olha onde é que foi o negócio para eu começar a me sentir motivado. Então assim, contando toda essa história para vocês, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você está se sentindo desmotivado numa coisa que você acredita que você ama muito e aquilo ali parou de simplesmente te dar vontade, de não te preenche mais, aquilo simplesmente não é uma coisa que te atrai, você não sente mais vontade de trabalhar com aquilo, mesmo que você tivesse amado, trabalhou muito para conquistar aquilo, o problema provavelmente está com você. Você não está feliz com você mesmo. Você não está feliz com a vida que você vem levando e como que você se trata. Porque às vezes a gente acha que a gente se trata muito bem, mas na verdade é puro egoísmo. A gente se coloca em condições, em relacionamentos, cara, até com uso de drogas, enfim, com relacionamentos abusivos, que você logicamente não se colocaria se tivesse em sã consciência. Você está se colocando em situações ruins. Como é que aquilo é justo com você? É lógico que tudo ao seu redor, todas as outras coisas que você acreditava que amava, vão te afetar. E aí coisas que você acreditava que eram muito boas e que te completavam, agora não te completa mais. Porque não tem o que completar em você. Você está destruído, você se destrói por dentro. Então esse processo de reconstrução é muito complicado. Quando você olhar e confrontar os problemas que você teve no passado e que hoje te assombram, quando você mexer naquele ninho de vespeiro que está lá atrás que você coloca na cabeça, você não quer mexer, porque você vai ter que mexer quando você se sentir desmotivado, enfim, tudo esse negócio, vai vir uma tormenta, mas cara, é a melhor coisa que você pode fazer. O que você acredita que é a pior coisa da sua vida vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Porque olhar para o próximo como um ser humano, a gente acha muito simples. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas não para por aí. Quando você olha para o outro e pensa, vou servir o outro, é ali que você entende o verdadeiro princípio de ser o ser humano. Da fraternidade. É na fraternidade que você encontra os princípios que você vai levar para se valorizar e para valorizar o próximo. E isso vai fazer uma diferença tão absurda na sua vida que se você voltar a ganhar dinheiro, eu quero que você volte aqui e coloque nos comentários, realmente. Sabe por quê?
Eu sempre acreditei que as coisas, as superações que eu passava na vida, eu tava sozinho, mas eu não tava. Tem muita gente que tá junto comigo, que sofre as mesmas coisas, pelo menos de maneiras diferentes. Às vezes não tá no momento onde pode ver esse vídeo. É pra você que serve esse vídeo. Se você vê que tem uma pessoa que tá passando por esse mesmo momento, fala com essa pessoa. Manda esse vídeo pra pessoa, fala, cara, olha aqui, você tá se sentindo desmotivado? Dá uma olhada nisso aqui. Porque a gente acredita que a gente está sozinho no mundo, a gente sente medo o tempo inteiro. E o momento que a gente é elogiado, que o nosso ego é inflado, é o único momento que a gente acredita que não tem por que sentir medo. Mas como dizia Marco Aurélio, a vida é uma estadia num país estrangeiro. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os que viram esse vídeo. Eu quero que você comente, né, o que você está passando, dá um like no vídeo, manda para uma pessoa, cara, que está precisando disso, porque essa é uma mensagem que faz muita diferença. Se eu tivesse tido essa mensagem quando eu estava passando por isso, cara, seria uma virada de chave. Galera, eu sou o Guilherme Nau, me sigam no Instagram, ou me sigam no meu Instagram como um motion designer, naumotion.com. Meu Instagram é naumotion, perdão. Meu Instagram é Guilherme Nau. E vejo vocês no próximo vídeo.